ver agora, na lição da quarta-feira, a forma como aquelas 2,5 tribos responderam. Então eles foram fortemente acusados de que aquele altar era para rebelião, era para transgressão, e eles ouviram calados. Primeira lição, irmãos, ouvir calado. Às vezes é difícil para nós, nos custa muito ouvir calados alguma coisa que nós não somos culpados. Nos custa ouvir. E nos custa muito mais ouvir calados. E nos custa muito mais ainda manter a calma, como aquelas 2,5 tribos mantiveram. Certamente uma representação delas. Então, olha que desafio. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos acusados, levantam-se suspeitas de nossa conduta, por apenas pensarmos que sabemos e vimos o erro. Irmãos, nós não fomos constituídos por juízes de ninguém, nem por acusadores dos nossos irmãos. Nem nossos pastores são delegados de polícia para ir atrás de procedimento deste ou daquele. Nem nossos anciãos. Então temos que ter muito cuidado disso. Cuidado com esse zelo que aflora, e nesse zelo que aflora já vai a metralhadora apontada e já solta bala para tudo quanto é lado. Isso machuca as pessoas, fere as pessoas. Como reagiram os nossos irmãos das 2,5 tribos? Que lição preciosa para nós. Mantiveram a calma, ouviram uma acusação que não procedia, esperaram que eles terminassem de falar. E depois, então, eles apresentam a sua resposta a partir do verso 21. E eles dizem, o poderoso, o Deus, o Senhor. E eles repetem, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe. Produção, coloca para nós aí. Vamos trazer esse versinho. Não tinha pensado em colocar, mas vamos agora. E aí, ó, tá aqui na tela. O poderoso, o Deus, o Senhor. O poderoso, o Deus, o Senhor. 2 vezes eles fazem essa invocação. Ele o sabe. Em Israel, mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Olha que coisas, olha. Deus sabe e vocês agora saberão. E se foi por fidelidade, será uma coisa. Se foi por rebeldia, que nós não sejamos preservados. Olha que resposta sábia, né? Essa frase inicial, que apresenta 3 nomes, El, o poderoso, Elohim, Deus, Yahweh, o Senhor. Olha que interessante. A frase repetida 2 vezes, ela coloca uma força decrescente, pois ela se torna um juramento para eliminar dúvidas e as falsas acusações que quase levaram a uma guerra civil em Israel. As 2,5 tribos, eles também reconheceram a sua responsabilidade em preservar os princípios, a unidade, e na sua defesa eles explicam para que construíram o altar. Esse altar é construído como um memorial para que as famílias destas 2,5 tribos jamais sejam rejeitadas pelas famílias das 9,5 tribos, para que no futuro os nossos filhos não pensem que não fazemos parte do povo. E a explicação dada de forma gentil, de forma como diz o verso para memorizar, né? A resposta branda desvia o furor. Acalmou a delegação e eles, na verdade, tinham agido de acordo com o temor do Senhor, agido por princípios de fidelidade e também de consideração com as 9,5 tribos. A verdadeira base da unidade de Israel, olha que frase interessante. De fato, ela não estava na geografia, não estava na extensão física da terra, mas na fidelidade a Deus, de um lado do Jordão e de outro lado também. Que lição preciosa para nós. Estamos sendo acusados? Alguém está falando algo que você não fez? Tenha calma. Escute até o fim se falarem com você. Não responda apressadamente. Não se apresse em responder. Mantenha calma.
Escute tudo que as pessoas estão dizendo. Depois, com calma, com tranquilidade, fale a verdade, mostre o seu lado, a sua versão. Conselhos preciosos para nós. E vamos sempre nos lembrar, não vamos descuidar da aparência do mal. E a reação das 9 tribos e meia foi uma reação de contentamento. Eles ficaram felizes. E assim, aquilo que poderia ter sido uma fagulha num galão de gasolina, se acalmou, todos ficaram felizes, contentes. Os israelitas das 2 tribos e meia não se sentiram ofendidos, porque eles não deviam, irmãos. Essa sensibilidade também exacerbada, qualquer coisa já, pelezinha de coelho já marca, não é? Nós como cristãos, na nossa caminhada, nós temos que amadurecer e ir desenvolvendo um corinho de jacaré aí, às vezes pelezinha de coelho, qualquer cara não olhou para mim, não falou comigo, coisas menores, pequenas, não me chamou, não me convidou. Irmãos, vamos viver acima disso. Vamos ter um pouco mais de resistência a essas reações humanas que podem desestabilizar relacionamentos e o bem-estar de uma comunidade. Pense nisso. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.